Olá, boa noite. Vamos começar dentro de alguns instantes a live de hoje com convidados super especiais. Hoje eu vou ter aqui pessoas muito especiais para mim, falando sobre cultura organizacional na prática. Então, boa noite, vamos chegando. Muito bem, enquanto o pessoal vai chegando, eu vou me apresentando. Meu nome é Verusca, eu ajudo profissionais de RH e consultores a serem mais estratégicos e relevantes por meio da cultura organizacional. Camila, Fernando, por favor, se apresentem. Bom, eu Ladies, sou. ladies first. Que bom, vamos lá. Eu sou a Camila, né? Eu trabalho com a psicologia organizacional, também clínica, né? Mas hoje eu estou com um trabalho mais voltado para a área dentro das empresas, na parte de relações humanas, esse trabalho maravilhoso da cultura, né? Que eu estou iniciando agora. É como se eu tivesse encontrado a cerejinha do bolo. E ela fica toda feliz, né? Eu venho há um tempo nessa construção. Eu estou trabalhando atualmente na consultoria, né? Auxiliando aí os RHs nesse trabalho tão desafiador que é esse engajamento, essa construção, né? De pessoas e tudo mais. É isso. Que bom, Camila. É muito bom ter você aqui. Obrigada, viu? Estou muito Eu que feliz. agradeço Muito pela bom saber. oportunidade, né? Imagina, obrigada. Eu que te agradeço. E você, Fernando? Bom, acho que eu tenho um contraponto nessa situação, porque a minha graduação é Química e Engenharia Civil. E como assim, né? Mas isso me possibilitou, eu até falo, porque a minha trajetória começou por multinacionais. Eu tive em duas grandes multinacionais e aprendi muito. E lá eu penso que trabalhava já cultura sem saber, né? Muito Como é que provavelmente. vai saber? Exatamente. Aí eu tive empresas depois disso e, e fui me especializando. E há 25 anos eu desenvolvo pessoas, pessoas como indivíduos em coaching de carreira, coaching executivo. Eu tenho facilitação de grupos pela SBDG e coaching de equipe, grupos e equipes, então o desenvolvimento de equipes e de grupos também, porque às vezes a gente é apresentado a uma equipe e a gente vê que ainda é um grupo, não é uma equipe. Vamos transformar, né? Trabalho com equipes maiores na facilitação, tanto da segurança psicológica. Eu fiz a minha formação com a Carla, Carla saudosa Furtado. Carla, né, da Ofelicência, pois é. Pois é. E, e, a, e a modelagem da cultura organizacional. Muito bom. Então, eu gosto de gente e é isso. Um engenheiro que gosta de gente. Olha que combinação boa, não Pois é? é, pois é. Que não Sensacional. gosta só de números, né? Que não gosta só de números, né? Muito É que é bom. uma coisa lógica, gente é uma coisa lógica, não parece, mas é. Olha, eu concordo. Eu concordo com você. Eu sou Que bom, psicóloga, hein, Fernando? que legal, que bom. Olha, a Elaine, eu acho que tá com. Ah, aqui, voltou. Deixa eu ver se eu consigo colocar ela Voltou, para porque ela dentro. já estava perguntando antes, né? Então ela está sobrevoando aí, sim. Sim, vamos ver se agora ela consegue entrar. Elaine, te convidei. Vamos ver se você consegue entrar. Vamos lá, tô convidando ela. Bom, para a gente ir começando a nossa conversa aqui, para o pessoal que já está aqui com a gente enquanto a Elaine entra, a minha primeira pergunta para vocês, né, é como é que vocês entraram nesse universo de RH? Camila e Fernando. Bom, Fernando, a Camila começou aquela hora, pode ser você agora, por favor. Como que você entrou nesse universo do RH? Eu entrei nesse universo eu, através de terapia familiar sistêmica. Eu fui fazer uma formação, 4 anos, e eu comecei a atender famílias. Eu ainda tinha organização, mas foi interessante porque eu só fui aceito lá só tinha médico, assistente social, psicólogos,
e me perguntaram o que você veio fazer aqui, Fernando. Eu falei, olha, eu tenho uma empresa que as pessoas vêm trabalhar todos os dias, se recarregam ou carregam positivo ou negativamente e voltam para suas casas. Lá se carregam ou recarregam positivo ou negativamente e voltam para o trabalho. E eu queria entender isso. E daí, depois disso, eu não parei, eu fui aceito e não parei mais. E, Incrível. e a família para mim é uma organização, uma família, claro, uma organização, e uma grande empresa é uma família em tamanho grande. Mas a família tem uma cultura organizacional que dirige tudo, e se aquilo está coerente, está tudo bem, senão não está bem, não é? Então, Muito bom. foi por aí. Excelente, muito bom. Isso já tem mais de 20 anos, né? Que você falou? Já, já há 25 anos. Interessante, muito bom. Obrigada, Fernanda. E você, Camila, como que você entrou nesse mundo do RH? Bom, vamos lá, né? A minha paixão pela psicologia, né, e também pelo ser humano, né, por acreditar que nós somos uns eternos aprendizes, que sempre está em evolução, né? E eu sempre ali tentando aquele modelo clínico que eu tinha do olhar da psicologia, mas como eu vivi minha vida dentro de ambiente corporativo, né? Uhum. Eu enxergava que algo poderia ser feito, porque as equipes, as pessoas, sempre muito ali desgastante, sempre rodeadas de dificuldades, né? Muita insegurança para fala e enfim, eu comecei essa busca, né, por buscar conhecimento. Aí eu tive a oportunidade de trabalhar com recrutamento e seleção. Foi meu primeiro contato assim mais voltado aí para o RH. Aí depois foi entrando mais uma atividade, mais outra e outra, eu fui pegando gosto, né? E aí eu depois participei também de treinamento do Enneagrama, né? Que é o estudo ali das personalidades, que também vai ajudando a gente a colocar as pecinhas nos devidos lugares. E assim vem essa evolução, né? E agora, recentemente, tentando buscar algumas respostas, o trabalho da modelagem. Então foi dessa forma, né? E acredito que agora a caminhada se segue por aqui, o brilho nos olhos, né? Quando você consegue realmente fazer com que as pessoas enxerguem com outros olhos essa parte da relação humana, de que as pessoas se conectam com pessoas. Então realmente aquece o coração e aqui estou. Ah, que linda. Obrigada, Camila. Que bom, Elaine, que você entrou, deu certo. Já se Deu apresenta, por certo. favor, Elaine, se apresenta. Que bom. Vocês estão me ouvindo, Sim. né? Super bem. Sim. Ah, que bom. Ai, desculpa, pessoal, falhas técnicas. Muito bem, eu sou Elaine Costa, comecei minha carreira trabalhando na área financeira. Tenho 30 anos de área financeira, mas sempre tive uma queda muito grande pela área de recursos humanos. E me preparei para isso, estudei para isso, contava para as empresas em que eu trabalhava que eu tinha esse desejo, até que uma delas me deu esta oportunidade e aí eu migrei de carreira, já tenho quase 15 anos na área de recursos humanos e sempre trabalhando com cultura organizacional. E é muito interessante porque eu tenho experiências desde empresas que eu trabalhei já com a cultura muito consolidada, né, até empresas que não tinham nada e começamos do zero. Então, é muito rico isso, né, essa experiência sempre na minha vida corporativa e agora aí traçando novos caminhos para a área de consultoria. Muito bom, obrigada, Elaine. Puxa, eu gosto tanto dessa mistura que a gente tem aqui, né? Uma psicóloga, né? Um engenheiro químico, né? E uma profissional de finanças. Olha que maravilhosa essa diversidade, não é? E geralmente eu recebo muitas perguntas, né? Ai, Virusca, mas quem pode fazer o seu curso, por exemplo, né? Só quem é psicólogo organizacional? Eu falo, não, de jeito nenhum, né? Todos os profissionais que trabalham
com pessoas, né? Com desenvolvimento de pessoas, podem entrar nesse universo do desenvolvimento humano, né? Do RH, da cultura organizacional. Então, eu fico muito feliz quando a gente tem essa diversidade aqui, como a gente tem agora. E aí eu queria entender de vocês, né? Antes de vocês trabalharem com cultura organizacional, como que vocês entendiam esse assunto, né? Antes de ir para a prática mesmo, como é que vocês percebiam esse tema? Era fácil, era difícil? Tinha algo que dificultava, né? De vocês trabalharem com esse assunto nas empresas? O que vocês pensam sobre isso hoje? Elaine, pode começar se você quiser. Você chegou agora? No meu caso, como eu comecei... A gente está te ouvindo. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá, no meu caso, como eu comecei na área financeira, né? Eu trabalhei 30 anos na área financeira, para mim não era muito perceptível que a empresa tinha uma cultura organizada mesmo, né? Estruturada, que ela tinha todos os projetos e programas dela estratégicos ligados à cultura, enquanto eu estive na área financeira, mesmo sempre olhando, sempre querendo migrar para a área de recursos humanos. Eu só percebi isso mesmo quando eu fui para a área de recursos humanos, fui entender melhor o que é cultura organizacional e o que não é cultura organizacional. E pude me envolver nos projetos, né? Desde o começo, desde quando eu fui para a área. Então, eu aprendi mesmo quando eu tive que trabalhar com isso. Muito bom. Mas antes era meio nebuloso, né? Eu imagino, né? Esse tema. Meio nebuloso. Nem prestava muita atenção que aquilo tudo que estava acontecendo tinha a ver com a cultura da empresa. Maravilhoso. Muito bom. Obrigada, Elaine. E agora, Camila, Fernando, quem quer falar? Posso falar? Pode ir. Na verdade, assim, o que se percebe, né, dentro das organizações, os processos, eles se iniciam, né, e eles não dão continuidade. E aí essa quebra, né, a gente fala, poxa, mas por que isso? E aí tem lá aquela coisa mais linda da missão, visão, valores, fala-se de cultura, né? Mas tudo baseado naquilo que a gente aprendeu, né? Que não é a cultura. Então, assim, o grande desafio, na verdade, de entender o que realmente tem que ser feito, né? O que realmente tem que ser falado, o que tem que ser vivido na prática, e não só aquelas palavras lindas, né? Isso. Mas a grande dificuldade até a gente ter esse entendimento, na minha visão, assim, foi entender o porquê que os processos eles se perdiam no meio do caminho. Tinha, assim, a intenção, vinha o interesse, vinha a boa vontade, mas eles se perdiam e ali eram absorvidos, outras ideias vinham e assim se perdia no caminho. Perfeito, perfeito. Muito bom, Camila. Obrigada. E você, Fernando, para você? Para mim foi algo interessante. Em 2009, 2010, eu fiz o meu primeiro curso online na FGV, em RH atrelado a resultados. E lá começou a se estudar muita cultura, muito clima organizacional. Eu falei, meu Deus, isso daí tem alguma coisa a ver. E foi muito interessante, porque numa das perguntas de uma professora, ela falou, o que é clima organizacional? E eu falei, eu não pensei para falar. Eu falei, olha, clima organizacional está para a empresa como o peixe está para a água. O peixe não vê a água. No entanto, alguma coisa acontece na água. Porque se a água está tóxica, os talentos, isso não nas empresas, nos peixes, né? Os talentos pulam fora. E se consegue, às vezes caem e morrem na beira do lago. Mas os demais ficam lá com a boquinha na superfície da água tentando pegar algum oxigênio. Uau. Porque não tem mais oxigênio ali na água. E, bom, mas daí, saber disso, o pouco que eu estudei lá, não me possibilitava trabalhar com uma modelagem ou
fazer uma leitura que me aconteceu, se eu puder falar, hoje de manhã, no primeiro atendimento meu com o executivo, ele disse, olha, eu vou trabalhar a minha equipe, chamei-os e falei, vamos fazer um 2024 menos tenso, porque nós quase não aguentamos 2023. Eu falei, mas se não aguentou, a situação está vindo de cima. Eu falei, você tem ombros para segurar o tsunami que vem de cima, que tem um nível acima. Uhum. E você cuidar dessa cultura. Ele falou, mas está vindo de cima mesmo. A gente começa a ver aonde está o resultado. E a hora que a Ilane estava falando, eu fico imaginando ela como financeira, o resultado está bom ou não está bom? E vai mexer aonde, né? Às vezes a gente vai mexer em DRE, não sei o quê, e a coisa está um pouco mais atrás, né, Elaine? Então, Perfeito. foi assim que eu me encantei mais ainda. Eu estou bastante interessado, porque a gente começa a fazer uma leitura, sem querer. Exatamente, exatamente. Nossa, eu amei essa analogia com os peixes e a água. Nossa, achei muito interessante, porque é exatamente isso. A gente não vê a cultura, mas a gente está dentro dela, né, Fernando? Na empresa, né? E E às se vezes essa está cultura, tóxica. exatamente, se essa cultura ela não é saudável, a gente adoece e nem percebe. E eu, né? Quem nunca, Não né, percebe. gente? Quem nunca, né? Eu mesma, infelizmente, ou felizmente, né? Talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não trabalhasse, eu não iria trabalhar com o que eu trabalho hoje, né? Mas eu vivi culturas muito tóxicas, né? Culturas muito doentias, culturas organizacionais, né? Completamente na contramão daquilo que deveriam ser. E eu acabei adoecendo, e não só eu, né? Eu assisti outras pessoas adoecendo também. E mesmo que a gente se esforçasse muito, se a alta liderança não comprasse essa ideia, né? A gente não conseguiria Não. ser bem sucedida nessas ações, né? Como você muito bem trouxe. Muito bem, muito bem. Mas dá licença, você não está mais nessa empresa, né? Não. Você não está. Porque a hora que a gente começa a ver peixes pulando fora, alguma coisa tem, e essa coisa Exato. normalmente está na cultura. Começou Exato. turnover. Calma, vamos lá na fonte, na raiz da árvore, né? Exatamente. E esse é um ponto, isso que você trouxe, eu tenho pensado muito sobre essa questão, por exemplo, dos grandes talentos, né? A gente sempre tem na empresa aqueles talentos que se Tem, destacam mais, né? tem. E quando a empresa começa a perder estes talentos, pode saber, é cultura. Ali tem. Ali tem. Pode saber que a cultura não está sendo capaz de engajar essas pessoas, né? Não existe um ambiente de trabalho que consiga engajar essas pessoas. Muito bom. Gente, quem quiser fazer perguntas, fiquem à vontade, comentários, é só colocar aí nos comentários do Instagram, tá bom? A gente vai ficar feliz em responder as perguntas de vocês também, conforme a gente for conversando aqui. Bom, e aí, antes de vocês, né, estudarem sobre modelagem, né, de cultura organizacional, principalmente, né, com o meu curso, eu quero saber, assim, quais eram as dificuldades que vocês tinham, né, ou se tinha alguma dificuldade, né, qual era essa dificuldade para trabalhar a cultura, o que não estava claro que depois que vocês passaram a estudar esse tema ficou? Pode falar? Pode, claro. Na minha, né, experiência, embora ainda eu estou caminhando aí, né, tem aí 3 anos que eu estou trabalhando voltado mesmo para nesse auxílio com os RHs, a grande dificuldade da alta liderança mesmo, da alta gestão, entender realmente aquilo que eles querem, né? Porque, assim, eu percebia que vinha a demanda, assim, me ajuda a engajar, me ajuda a acontecer, me ajuda a fazer com que eles compreendam, né? Só que, assim, compreendam o quê? Baseado no quê? Né? O que eles realmente queriam, não tinha, né? Então, assim, às vezes você traz até ali uma ideia de fazer algo, não, legal, bacana, mas assim, vai aí, faz aí, vamos ver se você consegue aí, né? Eles não queriam estar por dentro realmente daquilo que precisa ser feito, né? O que rege a empresa deles, a organização deles, então quer cobrar,
quer que aconteça, mas nem eles tinham esclarecido assim, o que realmente eles buscavam. Era essa assim, o que eu senti bastante, e ainda estou sentindo, né? Então, aí trazer a importância de falar do óbvio, de falar daquilo que às vezes não, mas falar disso, você tem certeza, né? Não, é isso, tem que falar, né? E a grande dificuldade também é na clareza daquilo que quer. Então, assim, até tinha alguns que têm aquilo que deseja, mas não consegue verbalizar, ou fica entre linhas, né? E aí, aquilo que a gente não consegue compreender, não tem como. Cada um vai ter uma linguagem, um entendimento diferente. Então, a importância de trazer essa modelagem para que o óbvio realmente seja dito e realizado, né? Muito bom, Camila, muito bom. É isso mesmo. Essas dificuldades são bem presentes mesmo. Acho que na maioria das empresas, né? E para vocês, Elaine, Fernando? Quer falar, Elaine? Eu vou falar. Para mim, assim, o curso de modelagem, ele reforçou muitas coisas que eu pude trabalhar nas empresas, né, nos diversos projetos que eu trabalhei. Ele reforçou muita coisa que eu achei que fazia por intuição, mas era uma metodologia, né? Que bom. Então, reforçou aquilo que eu vivenciei mesmo. E claro, né, trouxe mais técnica, trouxe um padrão das coisas, e isso vai me ajudar muito nos próximos trabalhos. Mas foi muito importante para mim saber que eu estava no caminho certo. Isso é muito bom, né? Quando a gente faz uma formação que valida o que a gente já imaginava, né? E pelo menos para mim, eu não me sinto só quando isso acontece, sabe? Eu falo, nossa, tem mais gente que entende disso como eu, né? E ainda hoje, mais cedo, eu conversava com a sua esposa, Fernando. Conversava com a Márcia, né, sobre o curso, e ela me fez essa pergunta que a Verusca acabou de fazer. Você valida, né, o curso, valida a metodologia, já que tem a experiência? Aí eu disse para ela que sim, está validado o curso da Verusca, podem fazer. Olha Ele essa Márcia que funciona. danadinha. Ela foi testar comigo. Ela foi testar, Que bom saber disso. Muito Obrigada, bom. Elaine. E para você, Fernando? O curso parece que acoplou algumas coisas que estavam soltas. É interessante, eu trabalho com pequenas empresas, e então a gente assiste lá uma integração de novos funcionários. E vão lá e falam de missão, visão, valores, assim, mas não, nem dá tempo, tipo radiar futebol e pronto. E não é aquilo, né? Ou então a parte de comportamentos, de competências. Eu trabalho com o DISC. Imagina, aí com empresa pequena e com pessoas, eu já fiz 760 Uau. DISC. Então, burro não aprende, acostuma. Eu me acostumei com muita coisa, seja aquilo, né? Mas faltava alguma coisa, porque não sei se eu vou aprofundar um pouco, Verusca, se Fica for, você me tranquilo. corta, Imagina. mas a esquizofrenia foi descoberta por um antropólogo, né? E esse antropólogo viu que as mães iam dar a mão para o filho que estava lá no hospital, aquela mão de morto, de molusco, e falava: estou muito feliz que você está voltando para casa. Ele não sabia se acreditava na mão de molusco que ele estava sentindo ou se na mãe. E aquilo perpetuava a esquizofrenia, né? E na empresa a mesma coisa. E a hora que eu vi que essa cultura é coerência, é para acabar com a esquizofrenia na empresa. Então, Perfeito. acoplou, porque senão é uma empresa, porque não existe o esquizofrênico. Em trabalhos com família, a gente considera a família esquizofrênica,
Porque se ele sair, vai entrar um outro no lugar. Assim como acontece na empresa também, mesma coisa, né? E essa esquizofrenia organizacional, eu não sei se existe esse termo, mas eu gosto desse termo, porque a gente os vê falando que as pessoas são o maior recurso, o mais valioso dentro da organização. Agora, na hora da cobrança, que eu odeio esse termo, ninguém acompanha, né? Quer cobrar, porque só tem vendedor lá dentro, então vamos cobrar. Cobrança de meta, 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 e as pessoas começam a chegar até no burnout. Então, essa cola da cultura com a estratégia, com a estrutura, para mim foi algo que encaixou muito. Que bom, Fernando. Nossa, você sabe que eu uso muito esse termo esquizofrenia também, né? Olha aí, é o Principalmente, que eu acho. eu uso muito mesmo, assim, principalmente para falar dessa incoerência, né? E é esquizofrênico mesmo, né? Porque para quem está ouvindo a gente, o que é esquizofrenia, né? É uma cisão, né? É uma separação, né? Como se fosse uma separação do mental com o emocional. E nas empresas, o que eu percebo é exatamente essa separação, né, do racional e do emocional, né? E isso parte dessa falta de coerência da liderança, né? Isso parte da falta, às vezes, de preparo dos profissionais de RH para lidarem, né, com essas questões e entender que a cultura tem que andar junto da estratégia e da estrutura da empresa, né? Muito bom que você trouxe, obrigada. E aí aqui a gente tem um comentário da Clécia. Ela está dizendo assim, a maior dificuldade para o RH é a compreensão do CEO da empresa, né, para entender a importância da implantação da cultura organizacional. Sim, sim. Vocês querem comentar? Depois eu comento. Se vocês quiserem, fiquem à vontade. Percebe sim essa dificuldade, até mesmo porque, assim como nós, né, antes, entendia que cultura era outras coisas. A partir do momento que eles começam a entender o que é realmente cultura, aí começa a visão ficar diferente. Mas existe uma grande dificuldade sim, porque quando a gente inicia um processo e fala, não, a gente vai ter que trabalhar a cultura, não, mas a nossa cultura já é desenvolvida. Mas a gente já tem a cultura sim, a gente já tem, né? Entende como é as questões do dia a dia e acredita que é a cultura dela, né? Mas o outro sempre fazendo. E aí, a hora que se depara com esse óbvio, aí fica um pouco mais leve. Muito bom, obrigada, Camila. E vocês? A verdade é que se nós não tivermos o apoio do CEO, nós não tivermos o apoio da alta direção, né, da liderança da empresa, não há cultura que resista. Não há. Não há projeto que possa ir adiante. Não há, vamos dizer, modelagem que vá adiante, porque existe uma cultura ali que não está dando certo, né, Elaine? Então, Sim, é né, isso. ou deixa como está. Agora, uma coisa que eu tenho percebido é quando se usa a palavra que a cultura está diretamente ligada a resultado. Aí falou a palavra do CEO. Isso aí. Resultado mas está bom o resultado? Não, não está. Então, está lá na cultura. Mas como é que você sabe? Que isso é assim. Como é que eu Exato. sei? Se não está bom, tá na cultura. Mas a cultura é quem? Falei, é você, começou com você. Agora, aí é difícil. Porque algumas coisas, eu acho que com vocês também, eu tenho acesso a equipes dentro de uma empresa e eu vejo ali que fala-se uma coisa e o comportamento é outro. Né? Por isso eu falei até de comportamento, tudo. Agora, lá em cima, sempre está tudo muito bem, obrigado. Né? Porque Parece, né? é bom, mas desde que não me mude. E, então, eu penso ainda como com um diagnóstico mais amigável, onde não percebam que a gente está ali tirando a temperatura e tudo mais,
Ela fala os exemplos. Eu uso muito metáfora, mas alguma coisa que consigamos, acho que precisamos trabalhar nisso, levantar e falar, olha, está aqui o que está acontecendo. Antes até de um trabalho oficial, de um workshop oficial para modelagem de cultura, Uhum, sabe? Um, sim. você vai degustar alguma coisa. Quer Isso, uma degustar? Quer experimentar? sensibilização, né, Fernando? É exatamente. É. Isso mesmo. Uma sensibilização ao tema, né, à cultura. Por quê, né? Acho que de tudo isso que vocês disseram, inclusive, acho que o que eu gostaria de reforçar também é que na maioria das vezes a alta liderança entende como missão e visão a cultura organizacional, É, né? Então eles é, entendem que a gente tem aqui já está definido a missão, a visão, os valores, está tudo aqui na parede, né? Já está tudo definido, então a gente já tem uma cultura. Então, eu gosto de começar essa conversa com a alta liderança, não perguntando sobre cultura, porque eles não sabem o que é isso. Né? E uhum. perguntando para eles, você está satisfeito com a performance das pessoas? Né? Você acredita que o desempenho das pessoas aqui está alinhado à estratégia do negócio? Entendeu? Aí ele vai falar que não, óbvio, né? Ele vai falar que não, porque a maioria não tá. Né? A maioria dos líderes não está satisfeita mesmo com a performance em relação à estratégia. Então, pronto, isso é cultura organizacional. Porque cultura nada mais é do que a forma como as pessoas fazem o seu trabalho, né? No dia a dia. E se elas não estão fazendo direito, a contento, significa que a cultura também não está adequada. E aí, pronto. Aí a gente abre essa conversa de um jeito que eles entendem, né? Faz sentido isso para vocês? Sim, faz. Quando não dizem, aqui ninguém está fazendo nada. É, Eu entendi, né? é verdade. Aqui ninguém tá fazendo nada, né? Ai, aqui eu tô vendo agora já os comentários, muito bons. Ah, eu também acho o máximo ler os comentários do Fernando. As analogias são muito boas mesmo. Ai, aqui a Márcia tá falando que o curso da Verusca traz luz no fim do túnel. Obrigada, Márcia. Muito bem, deixa eu ver o que mais que a gente pode falar aqui. E quais são os resultados que vocês entendem que é uma boa modelagem de cultura traz para a organização, né? E por que eu estou falando disso, né? Porque a cultura ela sempre vai existir, né? Como a gente sabe, mas ela pode ser uma cultura que não é boa para as pessoas, né? Que não é boa para o negócio, que não é boa para os resultados. Então, quais são os resultados, né? Que vocês percebem que uma boa modelagem de cultura traz para a organização? E para vocês também, né, como facilitadores. Posso falar? Pode. Para mim, fez muito sentido, porque eu trabalho também com qualidade total, e qualidade total é o seguinte, se a qualidade do produto é boa, mas o acionista não está tendo retorno, não tem qualidade total. Uhum. Ou se está poluindo o entorno, não tem qualidade total. Se não está tratando o colaborador do jeito que precisa, não tem qualidade. Então, a cultura boa é a cultura do todo. É essa coisa sistêmica onde todas essas áreas estão sendo atendidas. Isso. Senão, a cultura não está boa. Perfeito, Fernando, exatamente. É total, muito bem. Beneficia todo mundo, né? Traz resultado para todo mundo, né? É claro que a gente não tem aqui a pretensão de que todos tragam o mesmo nível de resultado, né? Mas existe uma tendência de bons resultados quando a gente tem uma boa Uhum. modelagem de cultura, né? Muito bom. E para vocês, Camila e Elaine? Eu acredito que traz a questão do engajamento, né? As pessoas, né? A equipe, a empresa num todo, ela trazer aquilo, ter clareza naquilo que é o resultado, aquilo que é a busca, o que todos estão almejando, na verdade, né? Eu acho que traz mais transparência, engajamento e clareza. Traz. Traz. Com certeza. Com Eu certeza. queria, Elaine. eu queria pegar o exemplo que o Fernando deu no começo dos peixes pulando fora d'água, né? Quando os peixes começam a pular muito fora d'água, e não são só os peixes empregados
mas empregadores também, né? Quando os resultados não vêm através do nosso jeito de ser, né? A Verusca fala muito isso, né? A cultura é o nosso jeito de ser, né? O jeito com que a gente faz as coisas acontecerem e trazerem os melhores resultados. Quando os peixes estão pulando fora d'água, as coisas não estão dando certo. É isso mesmo. Perfeito. E a gente tem tanto peixe pulando fora d'água, né? Ou trocando de aquário, né? Tem tanto peixe trocando de aquário, né? Buscando outros aquários. É isso Verdade. mesmo. E esse é um sinal claro de que as coisas não vão bem. Elas não vão bem, né? Muito bom. A gente recebeu uma pergunta aqui, deixa eu colocar aqui para vocês, olha só. A Suelen, né? A cultura é um conjunto de hábitos e valores. Muito bem. Como identificar de forma real esses valores? Ótima pergunta, Suelen. A gente tem várias formas de identificar isso, né? Mas a gente precisa conversar com a liderança, né? Para entender não só quais são os valores que existem, mas quais são os valores que querem que exista. Né? Quais são os valores que a organização precisa que aconteçam, que virem hábitos e comportamentos, justamente para que esses valores impulsionem esses comportamentos das pessoas, né? Porque muitas vezes esses valores eles são escolhidos, né, sem critérios de influência sobre os comportamentos que a gente quer que aconteçam, que as pessoas tenham, né, os hábitos, as atitudes, né, os comportamentos de fato que as pessoas tenham no dia a dia para trabalhar da melhor forma possível e alcançar os resultados. Querem acrescentar alguma coisa sobre essa pergunta? E verificar se os valores são compartilhados por essa liderança, né? Porque senão está de um lado o que é importante para um não é importante para o outro, Isso. e se não tiver uma média ali de valores compartilhados, média, ou os valores são esses, é nessa direção. Senão não vai funcionar. Tem que Isso mesmo. fazer sentido, né, Fernando? Tem que fazer sentido para as pessoas. E dar uma aprofundada no que é aquele valor. Porque quando a gente pergunta o que é o valor, não, não é. E isso às vezes eu faço, eu tento aprofundar e as pessoas falam, nossa, mas que bonito isso. Então, mas tá aí, Santa, faz quantos anos, né? E por que que... E será que eles são compartilhados? Pelo menos com a liderança. Exatamente. Esse é um ponto super importante, né, da definição do valor. É algo que também eu bato bastante nessa tecla, né? Porque valor, eles são compartilhados desde que eles sejam compreendidos na sua definição. Né, naquilo que eles realmente representam, porque muitas vezes, inclusive, o nome de um valor que para mim é importante é diferente do nome do seu valor, que é importante, mas em definição eles são a mesma coisa. Eles se conectam, né? E é essa conversa que a gente precisa ter com as pessoas, com a liderança e enfim, com as equipes sobre os valores. Camila, quer acrescentar alguma coisa? Até para poder fazer sentido, né? Porque se não fizer sentido para a pessoa, como que ela vai conseguir passar, né? Então, por isso que é importante, e às vezes só muda a palavra, mas é o mesmo significado, né? né? Isso. Então, e esse medo do falar, né? Precisa falar sobre. Exatamente, exatamente. E vocês se consideram profissionais do desenvolvimento humano, né, de RH aí mais relevantes para a organização, né, tendo esse conhecimento, né, colocando em prática a modelagem de cultura? Vocês se consideram mais estratégicos, mais relevantes para o negócio? Com certeza. Pergunta fechada, Verusca. Sim. Não, mas eu quero mais que muito isso. Melhor, mas pode falar, Camila, desculpa. Imagina! Não, com certeza, né? Foi como eu disse no início, essa cerejinha do bolo ou luz no fim do túnel, porque no meio de tantos erros e acertos, né? A gente vem com uma estratégia mesmo, né? Com algo mais estruturado que você pode realmente ter ali
um desenvolvimento muito mais claro, né? E então eu super, né? É sim, sim, sim. E aí, Fernando, Elaine? Elaine, por favor. Eu acredito tanto nisso, né? Que eu vou também dizer sim, sim, sim. Não existe estratégia de um negócio sem cultura, não existe cultura sem estratégia. Perfeito. Senão a gente não chega em lugar nenhum num negócio. É sobre isso. Você foi super sucinta, mas, tipo, direto ao ponto. Muito bom, Elaine. Obrigada. E É, você, Fernando? eu acho o seguinte, uma empresa nasce e às vezes já nasce errado, né? Porque se nascesse, é uma pessoa que nasce é sempre uma empresa familiar e dali vem as, as culturas herdadas, né? E aquilo foi muito bom, né, para o imigrante que veio de outro país, tudo, mas agora como é que é isso aqui num outro país e tudo mais? Então, poder conhecer um pouco mais dessa cultura, eu tenho mergulhado para conhecer, porque eu conheço pouco, e para mim é toda a diferença de uma organização. Sem dúvida, sem dúvida. É o coração da empresa, né? A cultura É, é o que faz o coração bater, né? E aqui a Suelen está dizendo que eles reuniram a liderança para definir os valores. Isso é muito importante, Suelen. E, né, uma coisa que é importante também, que a gente acabou de falar, é a definição do valor. Não só o nome, por exemplo, né, valor colaboração, integridade, enfim, autonomia, coisas desse tipo, mas o que significa colaboração para esses líderes? Né? O que significa autonomia? O que significa integridade? Então, além da definição, é o significado. O significado é que vai trazer sentido para as pessoas e vai, né, impulsionar a ação, obviamente, desde que a liderança se comporte dessa forma também. Mas já é um ótimo passo reunir a liderança para definir esses valores. E a Clécia está dizendo: amo o RH, mas é fundamental o apoio da empresa para acontecer. Sim, mas aqui assim, eu quero compartilhar a responsabilidade. Né? Não é só a responsabilidade da liderança e nem só a responsabilidade do RH. É uma responsabilidade compartilhada. Então, o RH também precisa ser fluente em cultura organizacional. Né? Então, a liderança tem que ter essa fluência em cultura organizacional e o RH também, para que essa conversa seja uma conversa madura e que seja uma conversa evolutiva também, que gere evolução para o negócio. Vocês concordam com isso? Querem acrescentar alguma coisa? Concordo. Concordo só. Concordo. Concordo com tudo. é porque se não houver essa coerência até entre a liderança e o RH, os líderes na, na, que estão ali mais ligados, inclusive, a chão de fábrica, ao operacional, vão receber o quê? Então, isso precisa estar, sim, com o RH, porque o RH faz um trabalho maravilhoso, né? Faz. Mas se ele não tiver força lá de cima, coitado, é duro, É, do, é é sofrido, é sofrido. sofrido. É. Aí a Cíntia está dizendo: a cultura cuida dos relacionamentos das pessoas e as pessoas são o núcleo de toda a organização. Simples assim, querida. Simples assim. Aí a Clécia está dizendo que concorda. Muito bom, Clécia. Obrigada, viu, pelo feedback. E para a gente já ir encerrando aqui, acho que duas coisas, né? A primeira é que o Fernando trouxe a questão da cultura nas empresas familiares, né? E essa é uma pergunta que eu recebo bastante, né? Se dá para trabalhar com cultura nas empresas familiares. Eu queria saber de vocês, né? Qual é a percepção de vocês, como vocês fazem esse tipo de trabalho. Bom, dá para trabalhar com certeza, mas assim, o grande desafio, né? O que a gente vê, pelo menos eu vejo hoje, a maioria, é ali, de repente, o pai e mãe, né, vem ali na gestão, aí entra o filho, né, com os pensamentos totalmente mais ali inovados, e aí o que a gente acredita?
Tem valores que não dá para ser substituído, eles precisam permanecer, né? Então essa construção, ela precisa estar nesse conjunto, num todo ali, em quem ainda está em toda a liderança, né? Vamos dizer, toda a família, né? A diretoria, né? Para que chegue realmente num bom senso ali do que vai permanecer. Porque se a gente permanece naquilo que já está só, não vai ter muita mudança, ou se traz somente aquilo que está sendo inovado, e aí perde algo que já tem ali numa construção. Vamos dizer, tem empresa que já está há 40 anos naquela linha. Aí vem alguém para inovar, mas nem tudo dessa inovação ela vai fazer sentido, né? Então, dentro desse contexto aí familiar, a gente precisa fazer essa junção e conseguir definir. Muito bom, arrasou, Camila. Obrigada. Ouvindo a Camila falar, posso falar? Claro. Ouvindo a Camila falar, mudança é bom, mas é interessante verificar aquilo que não deve ser mudado, né? E o que acontece é que as diferenças de gerações chega-se com outra pegada, com outros hábitos e como agrupar essa família, porque se filho perder uma discussão para o pai, para a mãe, está perdendo poder, tem uma disputa de poder muito grande, quando todos ainda participam. Agora tem a família onde é acionista e não participa, e também quer dar pitaco, ou estou com uma empresa pequena na área de alimentação, em que duas participam, outra não participa, então está longe e de alguma forma vou precisar trabalhar essa modelagem de cultura. Não é uma empresa familiar, porque o grau de parentesco aí não existe, é casada com primo. Então, mas está ali também. Não Mas é isso. Exatamente. E então, na empresa familiar, difícil, sim. Possível, mas difícil. Muito bom, obrigada, Fernanda. E você, Elaine? Eu tenho uma experiência de empresa familiar, mas que toda a gestão já era de mercado, né? Profissionalizada. E só os acionistas experiência. E eles, como acionistas, que começaram um trabalho de modelagem de cultura na empresa. Olha que interessante. Eles se reuniram com um consultor, né, da área de cultura, e eles escreveram missão, visão, valores para começar o trabalho, e depois foram com isso para dentro da empresa, com a alta liderança, e aí começaram esse trabalho dentro da empresa. Né? E aí esse jeitão, respeitando lá a missão, visão, valores, foi propagado e se começou todo o trabalho, mas a partir de um desenho e de uma necessidade que a família de acionistas trouxe para o grupo, era um grupo de empresas. Né? E familiar. E familiar, não do dia a dia, mas quem trouxe a necessidade da modelagem e de tudo que veio depois foi a família de acionistas. Que legal, que experiência bacana, Elaine. E você vê, né? Veio de cima mesmo, né? Veio de cima do presidente, inclusive, né? Que é onde os acionistas ficam. De cima do de cima. Adoro quando isso acontece. E uma coisa que eu acho que é importante também reforçar é o propósito, né? Porque geralmente, e tem a ver com isso que a Camila trouxe, os fundadores, que geralmente é um núcleo familiar, né? Que muito provavelmente fundou a empresa, esse propósito, que na verdade são as raízes do negócio, precisam ser mantidos, né? Essas raízes precisam ser mantidas.
esse respeito, essa honra ao porquê esse negócio foi fundado, por que esse negócio começou, né? O que veio dessa família, né? Que essa família quis trazer para ajudar a resolver algum problema, né? Sim. Porque criar empresa é para isso, né? A gente cria empresa para resolver problemas. A gente vende, né? Toda empresa vende solução para alguma coisa, né? Então, uma empresa de comida vende solução para fome, por exemplo, né? Então, uma empresa de assistência médica vende solução para saúde, por aí vai. Então, a gente precisa respeitar o propósito desse negócio, né? O motivo pelo qual ele iniciou. E as inovações precisam girar em torno disso e não apagar esta história. E que geralmente a gente vê esse tipo de conflito nas empresas familiares. Então, a modelagem de uma cultura, né, de uma empresa familiar, ela precisa passar pelo propósito daquele negócio, do porquê que ele começou a existir, né? Isso é bem importante, que é como, sistemicamente falando, a gente honra quem veio antes da gente, Tá? né? E isso é honrar os fundadores do negócio, né? Bom, e o que vocês acreditam, assim, né? Qual é para vocês o impacto desse tema no mundo do trabalho, né? O impacto da modelagem, né? Da cultura organizacional para o mundo do trabalho. E eu acredito na mudança, né? Na construção e nessa questão de pessoas se conectar com pessoas. Se a gente pensar na empresa num todo, é só um prédio, né? Então, não existe conexão. Então, eu penso que esse modelo, ele é para isso, é para ser construído, reconstruído, né? Retrabalhado e reformulado e ficar aquilo que realmente se permanece. E não que não vai ter problema, não que não vai ter desafio, não vai ter dificuldade, isso sempre vai existir. Mas ele dá eu acho que um norteamento, né? Consegue um direcionamento mais claro. Muito bom, obrigada, Camila. Concordo com a Camila, eu acho que ele é o grande direcionador, né, dos negócios, das empresas, e ele traz uma segurança para as pessoas da organização de saberem realmente o que elas são ou o que a empresa é para ela, né? O que ela é para a empresa, o que a empresa é para ela dentro daquele contexto cultural. E aí ela escolhe, né? Se ela fica ou se ela não fica. E isso é muito importante para a vida das pessoas e para a preservação dos negócios e das empresas. Muito bom. Adoro isso, essa preservação, é isso mesmo. Obrigada, Elaine. A preservação, essa perpetuação, porque as pessoas mudaram, né? Os que começaram e os colaboradores são outros hoje. E ouvimos muito falar que cultura Y, a geração Y, Z, não quer trabalhar. Não, eles querem clareza. E a clareza é dada por uma cultura em ordem, né? Eles não aceitam essas incoerências. E como estão chegando e o mercado necessita de mão de obra qualificada, eles vão para outro lugar. Uhum. E aí o que se fala olha, não para ninguém. Eles não querem trabalhar. Né? Nunca a questão é nossa. Eles não querem trabalhar. Então, eu penso que é um alicerce sine qua non para que as empresas possam se perpetuar. Muito bom. Continuar e se perpetuar. Perfeito. Aqui quem mandou? O Charles, né? Ele coloca aqui uma dúvida com relação à empresa familiar, quando existe resistência à mudança, né? Aqui eu acho que precisa identificar que tipo de resistência é essa, Charles. É porque tem resistência que ela você consegue contornar com conhecimento, né? Então você apresenta a ideia do que é cultura, da importância, né? Do porquê que cultura é a coisa mais estratégica que existe em relação a pessoas dentro de qualquer organização. E
existe aquele tipo de resistência à mudança de que a pessoa, por mais conhecimento que você leve para ela, ela não está aberta a mudar. Aí não tem muito o que fazer, né? Então a gente precisa escolher as nossas batalhas, como eu costumo dizer, sabe? A gente precisa entender, né? Se essa resistência à mudança ela é contornável ou se é uma resistência que não é contornável. E aí você decide se você continua fazendo o seu trabalho ou não, né? E decide também se continua com esse tema ou não dentro da empresa. E aí a Kate está dizendo aqui, a cultura organizacional é como um quebra-cabeças. As pessoas têm que se encaixar para que aconteça, pois o resultado final depende da contribuição de cada um dos seus colaboradores, sim, mas tem que se encaixar numa cultura que seja saudável para as pessoas, né? Que é importante. Não numa cultura que adoece as pessoas, né? Isso é ainda mais em tempos de tanto que, né, a gente está falando tanto sobre saúde mental, janeiro branco, a gente precisa ter uma cultura humana que respeite a saúde mental das pessoas, né? Aí a Márcia querida está aqui dizendo: trabalhar a cultura e manter a chama acesa é fundamental para os resultados e para a saúde emocional, mental e física dos colaboradores. Exatamente. E aí eu acrescento aí, né, a saúde financeira. Exatamente isso. De todo mundo, né? Não só da empresa, mas saúde financeira para todo mundo também. E a Letícia está dizendo: deram um show, parabéns. Amanhã o show é seu, hein, Lê? Meus queridos, muito obrigada. Quero agradecer Mas já? demais a participação. Pois é, passa rápido. 1 hora já, Fernando. Uau! E eu quero que vocês deixem uma mensagem final aí para as pessoas que estão assistindo a gente. Convidem também para a live de amanhã, que os colegas de vocês vão estar aqui comigo amanhã também. Eu posso começar? Claro. Pode. Nós nascemos para ser felizes. O ser humano ganhou esta vida de presente para ser feliz. Sejam felizes no seu ambiente de trabalho. Escolham as empresas que têm o seu jeitão. É Muito isso. bom. Ah, querida, obrigada, Elaine. Obrigada, Camila. Verusca. Obrigada a você, querida. Camila. Que cada um acredite, né, em si e busque realmente aquilo que faz sentido, né? Não colocando limite naquilo que sonha, né? Que acredita. Se a gente pode sonhar, a gente também pode realizar. Muito bom, adoro essa frase. Muito obrigada, Camila. Eu que Obrigada. agradeço, Vê. Fernanda. Como a Elaine disse, eu queria trazer o Gilberto Gil, né? A gente foi feito para brilhar, não para morrer de fome. E que fome é essa? Adoro. Que fome a empresa está deixando com que os colaboradores passem? É o caso realmente, e agora me veio mais fortemente a água que está ali tóxica e os peixinhos com a boca para cima lá, tentando pegar um pouco de ar fora, porque lá dentro não, às vezes não tem mais ar. Então que os líderes possam perceber quando está começando a faltar água, a faltar ar, oxigênio para os colaboradores, porque a empresa não será nada sem eles, né? Então, acho que é bem isso, que haja essa leitura, esse entendimento, porque uma hora vai bater no financeiro, não tem como. Começa Vai, num determinado lugar, mas vai chegar no financeiro. Aí, vai. às vezes, a ideia já é morta, né? Então, não tem mais o que fazer. Gente, muito obrigado. Amei estar com vocês aqui. Obrigada, Aos que Fernando estão em querido. casa, muito obrigado aí pela participação, pelas E amanhã perguntas, né? tem mais. Amanhã tem mais 3 colegas de Pô, vocês aqui, né? que legal, Também que legal. formados em modelagem de cultura, que vão estar aqui amanhã às 20h20 comigo. E com certeza vai ser tão incrível quanto foi hoje. Muito obrigada. Que orgulho de vocês, tá? Só isso que eu tenho para dizer. Muito Obrigado, orgulho, muito Verusca, obrigada. Camila e Amei, Elaine amei. E também. espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. Gente, se a gente não respondeu as perguntas de vocês, pode mandar no meu direct que depois eu respondo, tá bom? Se não deu tempo de responder. Um beijo, boa noite. Obrigada Beijo. pela participação de vocês. Tchau, até Beijo. amanhã. Tchau. Até. Tchau. Tchau.